que é o mundo quântico e por que ele desafia nossa intuição? Imagine um universo onde as regras que conhecemos não se aplicam, onde partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo e onde o simples ato de observar algo pode mudar sua realidade. O mundo quântico é exatamente isso. Um domínio fascinante e misterioso da física que nos revela uma realidade muito além da nossa percepção cotidiana. Para entender esse conceito intrigante, primeiro precisamos definir o que é o mundo quântico. Em essência, a física quântica estuda os fenômenos que acontecem em escalas extremamente pequenas, como átomos e partículas subatômicas. Diferente da física clássica, que nos oferece uma compreensão intuitiva do movimento dos corpos grandes, como carros ou planetas, a física quântica nos apresenta comportamentos que parecem desafiar a lógica. Por exemplo, enquanto na física clássica duas partículas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, no mundo quântico isso é possível. Esse fenômeno é conhecido como superposição, onde uma partícula pode existir em múltiplos estados simultaneamente até ser medida. Além disso, temos o conceito de entrelaçamento quântico, onde duas partículas podem se tornar interligadas de tal forma que a mudança no estado de uma delas instantaneamente afeta a outra, independentemente da distância que as separa. Essa característica parece desafiar até mesmo a noção de causa e efeito que nos é tão familiar. Quando olhamos para o mundo quântico, percebemos que a realidade não é tão linear quanto gostaríamos de acreditar. A matemática desempenha um papel crucial na descrição desse universo peculiar. As equações de Schrödinger, por exemplo, são fundamentais para descrever como as ondas de probabilidade das partículas evoluem ao longo do tempo. A matemática aqui não é apenas uma ferramenta, ela se torna uma linguagem que nos permite traduzir os mistérios do mundo quântico em algo que podemos analisar e compreender. Sem essa linguagem, seria quase impossível articular os conceitos que moldam a física quântica. Agora que entendemos o que é o mundo quântico, vamos explorar como chegamos a essa compreensão. Mas antes de prosseguirmos, que tal dar uma pausa rápida? Se você está gostando deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like agora mesmo. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos episódios. E lembre-se, você pode se desinscrever a qualquer momento se achar que não estamos entregando o que você espera. Voltando ao nosso tema, a jornada até o entendimento do mundo quântico foi repleta de descobertas revolucionárias e desafios intelectuais. Cientistas como Max Planck, Albert Einstein e Niels Bohr foram pioneiros nesse campo, cada um contribuindo com insights que moldaram nossa visão atual da realidade. Cada passo dado nessa direção abriu portas para novas perguntas, revelando um universo muito mais complexo e intrigante do que podíamos imaginar. E assim, continuamos a explorar. Como a revolução quântica transformou nossa visão do universo? Essa pergunta ressoa em cada canto da física moderna, pois a transição de uma compreensão clássica para um entendimento quântico não foi apenas uma mudança de paradigmas, mas sim uma verdadeira metamorfose na forma como percebemos a realidade ao nosso redor. Imagine um mundo onde as regras que governam o comportamento das partículas são tão diferentes e surpreendentes que desafiam até mesmo a lógica mais comum. É exatamente isso que a revolução quântica trouxe à tona. A história da descoberta do mundo quântico remonta ao final do século XIX e início do século XX. A física clássica, com suas leis bem definidas e previsíveis, parecia ser a verdade absoluta. No entanto, cientistas como Max Planck iniciaram uma jornada que mudaria para sempre essa percepção. Planck, ao investigar a radiação de corpo negro, propôs que a energia não é emitida de maneira contínua, mas em quantidades discretas, que ele chamou de quanta. Essa ideia, embora inicialmente controversa, lançou as bases para a mecânica quântica. Logo, Albert Einstein entrou em cena, desafiando convenções estabelecidas. Em 2005, ele apresentou uma explicação revolucionária para o efeito fotoelétrico, mostrando que a luz pode se comportar tanto como uma onda quanto como uma partícula. Essa dualidade, que se tornaria um dos pilares da física quântica, abriu caminho para uma nova compreensão sobre a natureza da luz e da matéria. Mas os desafios continuavam a surgir. Niels Bohr, por exemplo, levou a teoria quântica a um novo nível com seu modelo atômico, que incorporava a ideia de quantização em níveis de energia. Sua famosa complementação, que afirmava que a descrição de fenômenos quânticos exige tanto a visão de partículas como a de ondas, proporcionou uma nova perspectiva sobre a estrutura atômica.
E assim, muitos outros contribuíram para esse quebra-cabeças quântico, incluindo Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg e Richard Feynman, cada um oferecendo peças que ajudaram a pintar uma imagem mais clara desse novo mundo. A transição da física clássica para a física quântica foi marcada por confusões e paradoxos. Enquanto a física clássica se baseava em certezas e determinismos, a física quântica abraçou a incerteza. O famoso princípio da incerteza de Heisenberg, por exemplo, afirma que não podemos conhecer simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula com precisão absoluta. Esse conceito não apenas desafiou a lógica convencional, mas também nos fez questionar a própria natureza da realidade. Compreendendo a revolução quântica, vamos nos aprofundar em um dos primeiros problemas que a física quântica resolveu. Você já parou para pensar em como essas descobertas moldaram não apenas a ciência, mas também nossa vida cotidiana? As implicações são vastas e podem até fazer você reavaliar sua própria percepção de liberdade e controle. Então, que tal compartilhar suas ideias sobre como essa revolução impactou sua visão do universo nos comentários? Afinal, às vezes, as melhores respostas vêm de quem está ouvindo. Você já se perguntou por que o problema do corpo negro foi um verdadeiro ponto de virada na física? Imagine um objeto que absorve toda a radiação que incide sobre ele, sem refletir nada. Esse é o conceito de corpo negro, e sua análise trouxe à tona questões que desafiariam os fundamentos da física clássica. No final do século XIX, cientistas estavam intrigados com a forma como os corpos negros emitiram radiação quando aquecidos. Eles esperavam que a intensidade da radiação aumentasse com a temperatura de maneira perfeitamente previsível. No entanto, ao observar a emissão de luz, algo estranho aconteceu. A intensidade da radiação parecia aumentar até um certo ponto e, em seguida, caía abruptamente, um fenômeno que ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. Essa queda inesperada na emissão contradizia as leis da física da época e deixou os cientistas perplexos. Era como se o universo estivesse dando um tapa na cara daqueles que acreditavam que tudo poderia ser explicado através das teorias clássicas. A catástrofe do ultravioleta não era apenas uma anomalia. Ela expôs as limitações da física clássica, desafiando a visão determinista do mundo. A ideia de que a energia era contínua e poderia ser dividida infinitamente começou a ruir. Foi nesse contexto turbulento que Max Planck fez sua entrada triunfal. Ele propôs uma solução revolucionária. A energia não é contínua, mas discreta, composta por pequenos pacotes chamados quanta. Essa ideia, que parecia tão estranha na época, acabou sendo a chave para entender a natureza da luz e da radiação. Planck introduziu a constante que hoje leva seu nome, a constante de Planck, que se tornou um dos pilares fundamentais da física moderna. A partir dessa descoberta, a maneira como entendemos a interação entre a luz e a matéria mudou radicalmente. O conceito de quanta não só resolveu o problema do corpo negro, mas também abriu as portas para a física quântica, uma nova era de exploração e descoberta. Agora, imagine o impacto dessa mudança. A física quântica começou a se expandir como um universo em expansão, abrindo novos horizontes e revelando mistérios que antes pareciam inalcançáveis. Desde a estrutura do átomo até a teoria da relatividade, cada novo desenvolvimento foi construído sobre as bases lançadas pela resolução do problema do corpo negro. E você, o que acha que teria acontecido se Planck não tivesse encontrado essa solução? As ideias quânticas talvez nunca tivessem surgido? Esse é um pensamento intrigante e que pode nos levar a novas reflexões sobre a história da ciência. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Vamos explorar juntos as possibilidades que surgem desse fascinante campo da física. Como a luz se comporta como partícula e onda? Essa pergunta intrigante nos leva a um dos aspectos mais fascinantes da física moderna, a dualidade onda-partícula. Imagine que a luz é como uma orquestra, onde cada instrumento toca sua parte de maneira harmônica, criando uma sinfonia complexa. Às vezes, ela se apresenta como uma onda fluindo suavemente através do espaço e, em outras ocasiões, revela-se como partículas discretas chamadas fótons, quantizando a energia de forma surpreendente. A história dessa descoberta começa com o efeito fotoelétrico, um fenômeno que Einstein estudou profundamente. Quando a luz incide sobre uma superfície metálica, ela pode fazer com que elétrons sejam liberados desse material. Mas aqui está o ponto-chave.
Não era apenas a intensidade da luz que importava, mas sim a frequência, ou seja, a cor da luz. Luz com uma frequência específica poderia arrancar os elétrons, enquanto luz de menor frequência, mesmo em maior intensidade, não teria efeito algum. Isso foi um verdadeiro divisor de águas. Einstein propôs que a luz deve ser composta de partículas, os fótons, cada um carregando uma quantidade específica de energia proporcional à sua frequência. Essa ideia revolucionária não só desafiou as noções tradicionais sobre a luz, mas também lançou as bases para a mecânica quântica. O conceito de fótons se tornou essencial para a compreensão da luz. Pense nos fótons como pequenas mensageiras que transportam informações sobre a luz, revelando seus segredos a cada interação. A importância dos fótons vai além de simplesmente explicar o efeito fotoelétrico. Eles são fundamentais em várias tecnologias modernas, desde painéis solares até lasers, mostrando como a ciência avança a partir de perguntas simples. Agora, imagine que você está assistindo a uma apresentação de mágica. O mágico faz um truque que desafia suas expectativas e você fica maravilhado. Da mesma forma, a dualidade da luz desafia nossas percepções. Em um momento, ela é uma onda que se propaga e no próximo, uma partícula que colide. Essa natureza multifacetada da luz é um lembrete constante de que o universo é mais complexo do que podemos imaginar. Agora que entendemos a natureza da luz, vamos explorar como isso se aplica aos átomos. A estrutura atômica e a interação da luz com a matéria são fundamentais para desvendar os mistérios que cercam a composição do universo. Aqui, cada elétron e cada fóton desempenham papéis cruciais em como percebemos o mundo ao nosso redor. E você, já parou para pensar como essa dualidade da luz influencia a tecnologia que usamos todos os dias? Compartilhe suas reflexões nos comentários. É fascinante ver como conceitos quânticos podem se entrelaçar com nossa vida cotidiana. Como os modelos atômicos evoluíram com a teoria quântica? Essa pergunta nos leva a uma jornada fascinante pela história da física, onde cada passo representa uma descoberta que desvendou os segredos do átomo. No início do século XX, o modelo atômico de Ernest Rutherford mudou radicalmente nossa compreensão. Antes dele, acreditava-se que os átomos eram estruturas homogêneas, mas Rutherford, com seu famoso experimento da lâmina de ouro, revelou que a maior parte de um átomo é composta por espaço vazio, com um anúcleo denso e positivo no centro, cercado por elétrons. Entretanto, esse modelo ainda deixava muitas questões sem resposta. Por que os elétrons não colapsavam em direção ao núcleo devido à atração eletromagnética? Como eles se organizavam em torno do núcleo? Essas perguntas levaram Niels Bohr a propor um novo modelo atômico que incorporava conceitos da teoria quântica. Bohr introduziu a ideia de órbitas quantizadas, onde os elétrons se movem em trajetórias específicas e bem definidas, como planetas girando em torno do Sol. Cada órbita corresponde a um nível de energia específico, e somente certas transições entre esses níveis são permitidas, resultando na emissão ou absorção de fótons. Esse avanço foi como descobrir que a dança dos elétrons não era aleatória, mas sim coreografada por regras precisas da mecânica quântica. A quantização da energia significava que os elétrons não poderiam ocupar qualquer posição ao redor do núcleo, mas apenas aquelas permitidas, como se estivessem dançando em um salão de baile com passos cuidadosamente ensaiados. Essa mudança de paradigma trouxe à tona a necessidade de uma nova abordagem, pois os modelos clássicos falhavam em explicar fenômenos observáveis, como os espectros de emissão e absorção dos elementos. Por exemplo, ao aquecer um gás, ele emite luz em comprimentos de onda específicos, criando linhas distintas em seu espectro. Isso só faz sentido quando consideramos as transições quânticas dos elétrons entre diferentes níveis de energia. Quando um elétron salta de uma órbita para outra, ele absorve ou emite um fóton correspondente à diferença de energia entre os dois níveis. É como se estivéssemos ouvindo uma música e, a cada nota, um elétron fizesse a sua dança, mudando de posição conforme a melodia. Compreendendo os modelos atômicos, podemos agora discutir a natureza fundamental da matéria. E aqui surge uma nova questão. Como a mecânica quântica não só explica a estrutura dos átomos, mas também abre portas para novas tecnologias, como a eletrônica moderna e a computação quântica, é intrigante pensar que as mesmas leis que governam o comportamento dos elétrons podem ser aplicadas para revolucionar o futuro da tecnologia. E você, já imaginou como seria viver em um mundo onde a mecânica quântica não existisse?
Compartilhe suas ideias nos comentários. Como podemos entender o que realmente acontece no nível quântico? Essa é uma pergunta que ecoa em muitas mentes curiosas, especialmente quando falamos sobre a mecânica quântica. O mundo quântico não é apenas um campo de estudo, mas uma janela para realidades que desafiam nossa compreensão cotidiana. A interpretação de Copenhague, uma das mais tradicionais, propõe que a realidade quântica é indeterminada até que seja medida. Imagine, por exemplo, um gato em uma caixa. Ele pode estar vivo ou morto até que alguém abra a caixa e verifique. Essa metáfora famosa de Erwin Schrödinger ilustra como a mecânica quântica nos força a reconsiderar o que significa realidade. A interpretação de Copenhague sugere que, antes da observação, as partículas existem em um estado de superposição, onde ocupam múltiplas possibilidades ao mesmo tempo. Isso não se aplica apenas a partículas subatômicas, mas também provoca reflexões profundas sobre a natureza do colapso da função de onda. O que acontece nesse momento? De alguma forma mágica ou misteriosa, a potencialidade se transforma em realidade palpável. Mas será que estamos realmente prontos para aceitar essa maneira de ver o mundo? Agora, se você acha que a interpretação de Copenhague é intrigante, espere até conhecer a interpretação de muitos mundos. Esta teoria sugere que, em vez de haver um único universo, existem infinitos mundos paralelos, cada um representando diferentes resultados possíveis de eventos quânticos. Por exemplo, sempre que você toma uma decisão, uma nova ramificação do universo se cria, levando a diferentes realidades. É como se cada escolha sua gerasse um novo caminho no grande labirinto da existência. Isso levanta questões filosóficas profundas. O que significa viver em um mundo onde todas as possibilidades são reais? Como isso afeta nossas escolhas e responsabilidades? O conceito de muitos mundos pode ser deslumbrante, mas também traz consigo a questão do colapso da função de onda. Se todas as possibilidades coexistem, o que causa a quebra de uma superposição em uma realidade observada? Essa questão permanece sem resposta definitiva e continua a desafiar físicos e filósofos por igual. Afinal, é a própria natureza da realidade que está em jogo. Agora que discutimos essas interpretações fascinantes, vamos explorar um fenômeno ainda mais intrigante da mecânica quântica. Já se perguntou sobre o entrelaçamento quântico? Essa estranha conexão instantânea entre partículas, não importa a distância que as separa, é um mistério que nos leva a questionar os limites do espaço e do tempo. E você, o que acha que esse fenômeno diz sobre a interconexão do universo? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Se você está achando essa jornada pelo mundo quântico interessante, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você nos ajuda a continuar explorando esses temas intrigantes juntos. Você já parou para pensar no que acontece quando duas partículas se entrelaçam? Imagine um laço invisível, tão forte e intrincado, que liga essas partículas de uma forma que desafia a nossa compreensão do mundo. O entrelaçamento quântico é uma das características mais fascinantes da mecânica quântica, e suas implicações vão muito além do que podemos imaginar. Para entender o entrelaçamento quântico, precisamos primeiro definir o que ele é. Quando duas partículas se tornam entrelaçadas, suas propriedades ficam interligadas, de modo que a medição de uma partícula instantaneamente afeta a outra, não importa a distância que as separa. É como se elas fossem dois dançarinos em um palco, movendo-se em perfeita harmonia, mesmo que um deles esteja em Paris e o outro em Tóquio. Essa conexão misteriosa ocorre sem a necessidade de qualquer sinal ou comunicação entre as partículas. É uma manifestação direta do entrelaçamento. As propriedades desse fenômeno são intrigantes. Por exemplo, se você medir a polarização de uma partícula e descobrir que ela está em uma orientação específica, a outra partícula entrelaçada automaticamente assume uma polarização oposta. Isso nos leva a questionar a própria natureza da realidade. Como é possível que informações possam ser transmitidas instantaneamente, desafiando a ideia de que nada pode viajar mais rápido do que a luz? Agora, vamos explorar as implicações do entrelaçamento para a comunicação quântica. Imagine um futuro onde a segurança da comunicação é garantida através do entrelaçamento. Com a tecnologia quântica, é possível criar redes de comunicação que aproveitam esse fenômeno para transmitir informações de maneira extremamente segura.
Um dos experimentos mais notáveis que demonstrou isso foi realizado por Alain Aspect, um físico francês que conduziu testes que confirmaram a existência do entrelaçamento quântico. Ele mostrou que mesmo quando as partículas estavam distantes umas das outras, suas propriedades continuavam interligadas, confirmando a teoria de Einstein de que a realidade não é tão simples quanto parece. Outro exemplo fascinante é o experimento do gêmeo quântico, onde pares de partículas são criados e enviados para direções opostas. Ao medir uma partícula, a outra imediatamente revela informações sobre seu estado, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Esse tipo de comunicação poderia revolucionar a forma como trocamos informações, tornando os dados praticamente imunes a interceptações. No entanto, o entrelaçamento quântico não é o único fenômeno que desafia nossa intuição. Além dele, existe outro conceito igualmente intrigante: o tunelamento quântico. O que será que esse fenômeno reserva para nós? Fique atento, pois a próxima parte dessa jornada promete revelar ainda mais surpresas sobre o mundo quântico. E enquanto isso, eu adoraria saber o que você pensa sobre o entrelaçamento quântico e suas possíveis aplicações. Quais seriam as vantagens e desvantagens de uma comunicação baseada nesse fenômeno? Não hesite em compartilhar suas ideias nos comentários. Imagine um pequeno viajante, uma partícula subatômica, que se depara com uma gigantesca montanha. À primeira vista, parece impossível que ela consiga ultrapassar essa barreira. No entanto, no mundo quântico, as regras são diferentes. Como é que partículas podem passar através de barreiras que deveriam ser intransponíveis? Essa é a essência do que chamamos de tunelamento quântico. O efeito túnel é um fenômeno fascinante e, muitas vezes, contraintuitivo da mecânica quântica. Em termos simples, ele ocorre quando uma partícula tem uma probabilidade não nula de atravessar uma barreira energética, mesmo que classicamente essa barreira seja intransponível. Para entendermos isso melhor, vamos pensar em uma bola rolando em uma colina. Se a bola não tiver energia suficiente para chegar ao topo, ela simplesmente não conseguirá passar. Mas, no mundo quântico, a situação é bem diferente. As partículas não têm um caminho definido, mas sim uma gama de possibilidades. Assim, existe uma chance de que a bola, de alguma forma mágica, possa aparecer do outro lado da colina, como se tivesse atravessado a montanha. Esse fenômeno é crucial em diversas áreas da física. Por exemplo, em reações nucleares, o tunelamento quântico permite que núcleos atômicos se fundam, liberando energia. Sem esse processo, estrelas como o nosso Sol não seriam capazes de gerar a luz e o calor que nos sustentam. Pense nas estrelas como grandes usinas de energia, onde o tunelamento quântico atua como um operário invisível, garantindo que os processos nucleares aconteçam. Além disso, o tunelamento quântico também desempenha um papel vital em processos biológicos. Um exemplo intrigante é o processo de fotossíntese, onde as plantas capturam a luz solar e a transformam em energia. Pesquisas sugerem que o tunelamento pode facilitar a transferência de energia nas células vegetais, tornando-as mais eficientes. Imagine uma equipe de atletas passando uma bola rapidamente entre si, utilizando o túnel quântico como uma conexão instantânea que garante que a energia flua sem obstáculos. Com tantos impactos significativos, não é surpreendente que o tunelamento quântico tenha gerado um grande interesse em aplicações tecnológicas. Uma das inovações mais promissoras é a utilização desse fenômeno em transistores, que são fundamentais para a eletrônica moderna. Com o avanço da tecnologia, o tunelamento quântico pode levar a dispositivos mais rápidos e eficientes, abrindo portas para um futuro onde computadores quânticos se tornam uma realidade. Agora que entendemos o tunelamento quântico e suas implicações fascinantes, vamos falar sobre uma das inovações mais esperadas da física moderna: os computadores quânticos. Esses dispositivos prometem revolucionar a forma como processamos informações, utilizando os princípios quânticos que discutimos. Não perca a próxima parte dessa jornada, onde exploraremos como esses computadores funcionam e o que eles podem significar para o nosso futuro. E enquanto isso, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos interessantes como este. Afinal, quem não gostaria de explorar mais sobre o universo intrigante da física quântica? O que torna os computadores quânticos tão diferentes dos computadores clássicos?
Essa é uma pergunta intrigante e fundamental para aqueles que se aventuram no mundo da física quântica e da computação moderna. Para começar, precisamos entender um conceito-chave: o qubit. Enquanto um bit clássico pode ser apenas 0 ou 1, o qubit apresenta uma nova dimensão de possibilidades. Ele pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, graças a um fenômeno chamado superposição. Imagine uma moeda girando no ar. Enquanto ela está em movimento, não sabemos se ela cairá em cara ou coroa, mas está simultaneamente em ambos os estados até que a observemos. Essa capacidade de estar em vários estados é o que dá aos computadores quânticos seu poder extraordinário. Além da superposição, temos outro conceito essencial: o emaranhamento. Este fenômeno permite que qubits, que estão entrelaçados, compartilhem informações instantaneamente, mesmo que estejam separados por grandes distâncias. É como uma rede invisível que conecta esses qubits, permitindo uma comunicação quase mágica. Essa interação pode levar a um processamento de dados muito mais rápido e eficiente do que qualquer computador clássico poderia oferecer. Assim, um computador quântico pode, teoricamente, realizar cálculos complexos que levariam anos para serem concluídos por um computador tradicional, abrindo portas para novas descobertas em áreas como medicina, criptografia e inteligência artificial. Entretanto, não podemos ignorar os desafios atuais na construção de computadores quânticos funcionais. A fragilidade dos qubits é um dos maiores obstáculos. Eles são extremamente suscetíveis a interferências externas, como flutuações de temperatura e campos eletromagnéticos, o que pode causar erros nos cálculos. Adicionalmente, a necessidade de manter os qubits em estados quânticos requer condições muito específicas, frequentemente envolvendo temperaturas próximas ao zero absoluto. Isso torna a construção e manutenção de computadores quânticos uma tarefa monumental, exigindo investimentos significativos em pesquisa e tecnologia. Compreender os computadores quânticos nos leva a refletir sobre o futuro da tecnologia e da ciência. O que essa nova era da computação pode significar para a nossa sociedade? À medida que avançamos nesse campo, é empolgante imaginar as possibilidades que se abrem diante de nós. Poderíamos decifrar códigos que antes eram considerados impenetráveis? Poderíamos simular reações químicas complexas com uma precisão nunca vista antes? E você já parou para pensar nas implicações desses avanços tecnológicos em sua vida cotidiana? Quais áreas você acredita que seriam mais impactadas por essa revolução quântica? Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos nos comentários, pois às vezes as melhores ideias vêm de você, nosso público. Enquanto isso, continue conosco nesta jornada fascinante pelo mundo da física quântica e da computação. Em breve vamos explorar ainda mais os desdobramentos dessa tecnologia revolucionária e suas promessas para o nosso futuro. Quais são as próximas fronteiras na pesquisa quântica? Essa pergunta ecoa nos corredores das instituições de pesquisa e nas mentes dos cientistas que se aventuram no desconhecido. O futuro da física quântica promete ser tão intrigante quanto os mistérios que já desvendamos, mas também repleto de desafios profundos. Um dos maiores deles é a unificação da mecânica quântica e da gravidade. Imagine como duas peças de um quebra-cabeça complexo, que, embora se encaixem em suas próprias dimensões, parecem não se comunicar entre si. A mecânica quântica, com seu comportamento bizarro e probabilístico, contrasta fortemente com a gravidade, que nos oferece uma visão muito mais clássica e intuitiva do universo. Entre as teorias emergentes que buscam preencher essa lacuna, encontramos a teoria das cordas, que sugere que todas as partículas fundamentais não são pontos, mas sim cordas vibrantes em um espaço multidimensional. Visualize essas cordas como finas cordas de violão, cada uma vibrando em sua frequência única, criando as diversas partículas e forças que compõem nosso universo. Por outro lado, temos a gravidade quântica em loop, que tenta descrever a gravidade sem recorrer a conceitos tradicionais de espaço e tempo, propondo, em vez disso, uma estrutura mais granular para o tecido do espaço-tempo. É como se estivéssemos tentando entender a música de uma orquestra complexa, onde cada instrumento desempenha um papel crucial na harmonia geral. Além dessas teorias fascinantes, o impacto potencial da física quântica em nossa compreensão do universo é verdadeiramente monumental. À medida que mergulhamos mais fundo nesse campo, começamos a perceber que a realidade pode ser muito mais estranha e maravilhosa do que imaginávamos.
Pense em como a mecânica quântica já revolucionou a tecnologia moderna, desde os lasers até os transistores que estão na base de todos os nossos dispositivos eletrônicos. Agora, imagine as possibilidades que podem surgir quando finalmente conseguirmos unir essas duas grandes forças da natureza. Isso poderia não apenas transformar nosso entendimento teórico do cosmos, mas também abrir portas para tecnologias que hoje mal podemos conceber. Para concluir, vamos refletir sobre o que tudo isso significa para nós. O futuro da física quântica não é apenas uma questão de pesquisa acadêmica, é uma jornada em direção ao desconhecido que pode redefinir nossa relação com o universo. Como indivíduos curiosos e ávidos por conhecimento, somos todos parte dessa grande aventura. Se você se sentiu inspirado por tudo que discutimos, não hesite em compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para não perder nossas futuras explorações. Agradecemos por estar conosco nesta jornada e esperamos vê-lo em nosso próximo encontro, onde continuaremos a desvendar os segredos do universo juntos.